hoje, dia 13 de outubro, e nós celebramos nesse dia Santo Eduardo. Ele foi rei da Inglaterra, promoveu a paz e combateu a corrupção em seu reinado. Eduardo viveu entre os anos 1003 a 1066 e com apenas 10 anos foi exilado na Normandia, juntamente com a sua mãe, quando inimigos invadiram a Inglaterra. No exílio, o jovem Eduardo continuou a ser educado na fé cristã por sua mãe. Os dois viveram na Normandia durante 29 anos, até a morte do falso rei Hardicanute. Então Eduardo foi aclamado rei da Inglaterra aos 39 anos. Eduardo tinha feito um voto de ir até Roma em peregrinação, caso assumisse o trono da Inglaterra, que era seu por direito. Após conseguir a graça, quis cumprir sua promessa, mas o Papa o dispensou. Por isso ele doou todo o dinheiro que gastaria nessa viagem em benfeitorias para os pobres, criando abrigos e asilos onde os mais necessitados encontravam apoio. Durante todo o seu reinado, Eduardo socorreu os pobres, mostrando que os governantes deviam colocar-se a serviço dos governados. A Inglaterra vinha sofrendo grandes tribulações há anos, por causa de brigas entre partidos normando e anglo-saxão. Sendo ele anglo-saxão, não tendo vivido entre os normandos e conhecendo os dois lados, estabeleceu o diálogo e conseguiu promover a paz entre os inimigos. Além disso, Eduardo aboliu várias leis opressoras e injustas e instaurou um governo que promoveu a paz e a prosperidade na Inglaterra. Com a intenção de firmar a paz definitivamente, o rei Eduardo casou-se com Edith Gouvin, filha de seu adversário político mais difícil, chamado Barão de Gouvin. Casamentos arranjados eram coisa comum naquele tempo, mais ainda entre os governantes. O barão, por sua vez, como sogro do rei, achou-se na condição de governar o país e começou a fazer armações políticas nesse sentido. Quando o rei Eduardo percebeu as suas conquistas, que corriam o risco de serem perdidas, ele exilou o sogro e colocou a esposa num convento. Ao ver que o país voltara ao rumo certo, voltou a conviver com a sua esposa por quem era apaixonado. O rei Eduardo era um homem de oração, meditação da palavra de Deus e acesso espiritual. Vendo realizado seu sonho de governar o seu país no rumo da paz e da prosperidade, Eduardo sentia-se grato a Deus. Por isso decidiu restaurar a grandiosa abadia de Westminster, na qual anos depois ele foi sepultado. Eduardo era desapegado dos bens materiais. Ele faleceu no dia 5 de janeiro, após cumprir um reinado memorável para a Inglaterra. 50 anos após sua morte, decidiram trasladar seus restos mortais dentro da abadia e descobriram que seu corpo estava intacto. Assim, ele foi trasladado com toda a solenidade para a igreja principal da abadia de Westminster. Isso colocou e aconteceu um ano após ele ter sido canonizado no ano de 1162. Hoje conhecemos a história de alguém que se santificou sendo poderoso, sendo o rei da Inglaterra, mas não se desviou por outros caminhos e sim seguiu o caminho da santidade. Santo Eduardo, rogai por nós.